e o João já disseram. Eu vou tentar não cair muito nesse problema e recuar um pouco na história do que é esta crise do BES e utilizar a crise do BES como exemplo do que é que foi um modelo de desenvolvimento económico em Portugal nos últimos 20, 25 anos. E o BES, de facto, é um bom exemplo paradigmático do que é que foi a pujança e a falência deste modelo. Mas que não se limita de todo a este grupo. Temos muitas das práticas que agora nós assistimos no BES podem ser alargadas a outros produtos financeiros, nomeadamente o PCP. E aqui temos que recuar bastante na nossa história recente e perceber como no final dos anos 80 e inícios dos anos 90 houve todo um processo de privatização e de liberalização do sistema financeiro em Portugal. Este processo foi, na altura, muito bem sucedido, foi muito rápido, bem sucedido, no sentido de não tive nenhuma crise imediata e foi sobretudo motivado pela adesão de Portugal à moeda única, na altura dos acordos de Maastricht, e portanto a necessidade de ter um mercado de capitais livre a nível europeu e portanto um mercado financeiro concorrencial que permitisse aos capitais financeiros circular livremente no espaço europeu. Esta política económica e política monetária teve consequências na economia portuguesa logo nos anos 90. Nós o que assistimos nessa altura é devido à política orçamental, restrição orçamental que é tomada no sentido de reduzir a inflação, reduzir as taxas de juros e assim alinhar a economia portuguesa com as restantes economias europeias de forma a poder entrar na zona euro em 99. O que nós assistimos a um problema de perda de competitividade da economia nacional quando comparado com os seus parceiros europeus. Ou seja, nós perdemos a capacidade de utilizar a moeda foi-se valorizando em relação ao resto da Europa e há um novo esquema de incentivos na economia nacional nos anos 90. Por um lado, a competição externa é cada vez mais difícil, por outro, há um novo filão que é o endividamento externo. Com a confiança de Portugal e a aderir à zona euro, o acesso a capital estrangeiro por parte da economia portuguesa torna-se quase ilimitado e a taxa de juros muito baixa. Ou seja, o facto de nós estarmos na mesma zona possibilitou uma oportunidade de acesso a capital que poucos países numa situação de desenvolvimento como a Portugal tinha, alguma vez tiveram. E o melhor exemplo, se quiser, é sempre do leste europeu, que mesmo nos seus processos de integração teve sempre que pagar taxas de juros muito mais altas, estar mais vulneráveis no seu acesso a capital estrangeiro. Isto foi um maná para este novo sistema financeiro privado que começávamos a ter em Portugal, que conseguia assim endividar-se lá fora e investir cá dentro. Investir cá dentro, sobretudo. Isso foi muito claro na segunda metade dos anos 90, sobretudo no setor da habitação e construção. Ou seja, os bancos emprestavam de forma muito simplista, emprestavam ao construtor e depois emprestavam à família que pagava ao construtor e, portanto, controlavam um mercado que teve um crescimento exponencial durante os anos 90. As famílias terão beneficiado, portanto, era uma decisão racional, endividar-se, beneficiavam das baixas taxas de juros e nós temos uma transformação do que é a Banca Nacional, uma banca onde os devedores eram sobretudo empresas, os devedores passaram a ser as famílias. Isto, obviamente, durante os anos 90, o crescimento foi exponencial e toda a gente ganhou com isto, com esta explosão imobiliária. Esta explosão imobiliária, na qual o BES também participou, que foi em 2001. Coincide, curiosamente, com a entrada em vigor do euro e com uma recessão nessa altura. Eu não vou alongar nas razões para a crise do setor imobiliário na última
na última década, basta dizer aqui em relação ao setor financeiro, é que o modelo de negócio, não sendo tão rentável, não mudou muito, porque o capital continuava disponível lá fora para continuar a refinanciar as famílias e a construção em Portugal. Não ao mesmo ritmo de crescimento, mas o negócio continuava, talvez não rentável, mas rentável. Mas com este problema da economia nacional, dos setores da estagnação que nós vivemos desde 2001, com os setores de bens não transacionáveis, portanto os setores protegidos, limitados no seu crescimento, a construção, a distribuição, basicamente os grandes grupos económicos portugueses e aqueles que têm o setor financeiro no seu centro tiveram que se virar para lá para fora. E aqui é um pouco como a Eugénio já tinha referido, Portugal tinha uma situação muito privilegiada para fazer isso. Por um lado, ou seja, faltavam as oportunidades de investimento na nossa economia, por outro, tínhamos acesso a capital muito barato que podíamos, numa moeda considerada já uma moeda de reserva internacional, com valor em todo o mundo e que permitia, portanto, a expansão internacional dos grupos económicos portugueses. E o BES, a Família Espírito Santo e o GES são o melhor exemplo disso desde 2001. Ou seja, os investimentos que são feitos, basicamente, feitos à conta de endividamento nacional lá fora, vão desde o que agora nós descobrimos, desde as quintas de gado no Paraguai, as empresas geossísmicas no Brasil, a soja em Moçambique. Portanto, construiu-se todo o império da família. Este império tem vários problemas. O primeiro já assinalei, é a questão do endividamento. A segunda é a possibilidade que o espaço europeu e a liberalização financeira da zona euro permitia de colocar os ativos, os investimentos, fora da jurisdição nacional, como a Eugénia já vincou. Mas eu devo assinalar algo muito importante, é que quando nós vemos qual é a nacionalidade das holdings do Espírito Santo, elas estavam no Luxemburgo. Não eram as Ilhas Caimão ou as Ilhas de Jersey, nos paraísos fiscais mais famosos. É um país da União Europeia e da zona euro, onde o capital é pouco taxado, ou seja, os lucros que se tinham com estes investimentos internacionais pagavam pouco de imposto e ficavam no exterior. Nós temos assim, portanto, Portugal tornou-se uma placa giratória de capitais e sem consequências, não só beneficiou esta elite nacional, mas ter consequências para a economia como um todo. Por isso, todo o crescimento do seu endividamento externo. Ou seja, de forma algo simplista, esta ideia do endividamento fica cá. Há, obviamente, que pagar esse endividamento, mas os lucros e as vantagens do investimento lá fora ficam também lá fora. E nós sabemos que foi o endividamento externo nacional e o endividamento político que é a principal causa da crise nacional, da crise económica que vivemos desde 2011, ou seja, ao desequilíbrio que Portugal teve em relação ao exterior. Portugal, é sempre complicado esta contabilização, mas se olharmos para as estatísticas do FMI, Portugal, em termos líquidos, é o país mais endividado do mundo. É endividamento privado e não público. Se fosse público, nós sabemos que há países como a Grécia, onde a coisa é mais grave. No caso português, tal como foi no caso espanhol, o endividamento foi privado. E foi a desconfiança dos agentes privados em relação à capacidade de pagamento das suas dívidas da economia portuguesa que, em última análise, deu origem à crise da dívida soberana que foi utilizada como proxy da incapacidade da economia portuguesa de gerar suficiente riqueza. Quando aparece com a crise financeira, portanto, há esta desconfiança em relação à capacidade dos agentes nacionais, e aqui incluo também o Grupo do Espírito Santo, de honrar as suas dívidas, o crédito internacional congelou. Ou seja, nós, enquanto país, deixámos de ter acesso ao capital que sempre fomos ter. Isso foi muito visível. Essa história que nós conhecemos melhor é a história do Estado e do seu endividamento, mas o mesmo aconteceu com o setor privado.
E aqui, acho que o João também já deu um pouco a imagem do que é que aconteceu ao Grupo de Espírito Santo. Tinha um grande endividamento, sobretudo parece um endividamento de curto prazo, portanto, tinha grandes necessidades de refinanciamento e ficou sem acesso aos mercados. Por isso, eu acho que há uma parte da história que ainda nós não sabemos muito bem, que é estes ativos não financeiros, né, no caso do Paraguai, não sabemos muito bem onde é que estão as perdas aí. A minha desconfiança é só uma, que basicamente os custos de financiamento aumentaram, o crédito escasseou e foi basicamente um problema de liquidez que aconteceu ali. E aí estava o grande problema do grupo como todo. E porquê é que o BES não teve exatamente o mesmo problema? Porque o BES teve o apoio público no sentido de ter o acesso à liquidez normal dos bancos junto do BCE, ou seja, substituiu os fluxos privados de endividamento por endividamento ao BCE, primeiro de curto prazo e depois de longo prazo. Temos de lembrar que o BCE, no final de 2011, se não me engano, anuncia uma operação de crédito de longo prazo à banca europeia, dezembro de 2011. Dos três bancos cujo peso relativo deste endividamento no seu balanço era maior, temos o BCP e o BES. Ou seja, na altura, mais de 10% dos ativos do BES eram financiados por financiamento de longo prazo do BCE. E eu aqui nem vou entrar no financiamento de curto prazo. Portanto, nós tínhamos, a complexidade disto é difícil de escrutinar, mas basicamente o que nós tínhamos era uma banca, e isso não era só o BES, era toda a banca nacional, endividada externamente, que só conseguiu cumprir os seus compromissos porque o BCE lhe forneceu a liquidez necessária. Entretanto, os problemas do setor não financeiro, os problemas de refinanciamento, aqui o João já deu conta, basicamente, deste esquema de Ponzi, de facto, estava existente, que foi criado, ou seja, em que os novos capitais que iam sendo agregados pelo banco e pelo grupo eram canalizados para reembolsar as dívidas e o novo financiamento do resto do grupo, a taxa de juros mais elevada. As taxas de juros que eram cobradas na dívida do Grupo Espírito Santo estavam acima do mercado. E é por isso que é assim que se explica que tanta gente tenha aderido às obrigações. Mas de facto estamos aqui num esquema Ponzi que começou a desmoronar-se, e isto aqui é muito relevante, não porque nós, não por si só, mas porque uma luta familiar. Há duas lutas, basicamente. Há a primeira luta, que é uma luta de poder no BES-Angola, e portanto há uma queda entre a liderança do BES Portugal e do BES-Angola, e depois há a luta da CEMAP, do Pedro Queiroz Pereira, que basicamente era acionista do grupo e que reuniu um conjunto de documentação de prováveis irregularidades no BES. Ricardo Salgado, que na luta pelo controle da CEMAP estava do outro lado da barricada. Portanto, isto só se soube e só pagou basicamente porque houve uma queixa e não porque seja havido qualquer ação de supervisão aqui. Mais grave me parece que depois isto sabe-se, o Banco de Portugal sabe isto no final do ano passado, mas nós começamos a partir desse momento começamos a ver uma série de decisões do Grupo Espírito Santo. Começam a vender participações em empresas, como na Zona, começam a vender fundos imobiliários, começam a vender partes dos seus investimentos rentáveis na Espírito Santo Saúde. E isto passa-se em poucos meses, e estava à vista de todos, isto era noticiado, era público, era muito claro. Para mim, o Grupo Espírito Santo não estava bem. No entanto, nos foi vendido exatamente o contrário. Isto era tudo normal. Todas estas operações era normal e não havia nenhum problema no grupo. Bem, depois sabemos,
Eu não vou entrar nos detalhes, mas quer dizer, ainda há 2 semanas nos diziam que o problema era no grupo, não era no banco. Obviamente as coisas estavam muito mais interligadas em si do que nos fizeram crer. O modelo, o que aconteceu agora com a resolução do banco e a sua modelo de intervenção, só queria fazer 3 notas aqui. A primeira tem a ver com o modelo em si, que é um modelo que eu acho que o único sítio que eu conheço que foi bem sucedido foi na Suécia, no início dos anos 90, que houve uma crise bancária e se criaram de facto 2 bancos, um banco bom e um banco mau, e os ativos tóxicos foram transferidos para o mau. De facto, à partida, parece um modelo eficaz, que devia ser um modelo que não englobasse só o BES, não englobasse a banca toda. Ou seja, nós hoje há suspeitas legítimas para achar que o problema não está só neste banco, mas está na banca enquanto todo, foi a banca enquanto todo, fez os mesmos processos de internacionalização, utilizou os mesmos mecanismos que utilizou o BES. E depois há todos os problemas que já foram assinalados pelo João, ou seja, esta questão de quem é que foi realmente salvo, quem me parece, em primeiro lugar, além dos representantes do BES, que temos discutir se a legitimidade ou não, quando se sabe que 34% dos depósitos em Portugal são mais de 1 milhão de euros. Sobre a questão podemos discutir mais tarde, mas claramente aqui quem era detentor de dívida séria, ou seja, de obrigações do BES, ficou a salvo desta crise. E não só ficar a salvo, como está primeiro na lista de pagamento, está primeiro todos nós no capital que foi agora injetado no novo banco. Portanto, antes de nós sermos reembolsados, serão os credores sérios. O segundo ponto em relação a este modelo de intervenção diz respeito ao que se fala pouco e que me preocupa mais, que são as consequências da resolução do BES. E as consequências medem-se de várias formas. Há uma que é mais imediata, que as pessoas percebem melhor, que é basicamente todas as empresas e todos os clientes do BES que perderam parte das suas poupanças. Isso obviamente tem efeito das suas decisões de consumo e investimento, mais tarde. Portanto, os efeitos desta crise na economia são só é só uma questão de tempo. Mais grave, me parece, a reação da restante banca e deste banco na concessão de crédito. O que eu quero dizer com isto? Eu duvido que o novo banco, que é um grande banco português, agora passa a ser o terceiro banco nacional, eu duvido que este banco continue a conceder crédito como o BES concedia ao mês. Imaginem que eu sou uma empresa, tenho uma relação normal com o BES, em que aprovo, em que me é aprovado crédito mais ou menos arriscado para as minhas decisões comerciais e de investimento, parece-me natural que a coisa fique muito mais complicada a partir deste momento. Ou seja, as decisões, a tendência será para ser muito conservadora em relação a atitude muito conservadora em relação àquilo que foi. E isso pode criar um problema de racionamento de crédito, que eu acho que pode ser agravado. Nós não sabemos até que ponto é que o restante sistema financeiro nacional está ou não exposto diretamente, já nem falo desta questão do fundo de solução, estava exposto ao Banco Espírito Santo. E, portanto, ou o Estado tem, através da Caixa Geral de Depósitos, através de uma concertação, assegura que este óleo da economia, que é o crédito, continua a fluir, ou aproxima-se uma crise bancária clássica, que tem efeitos macroeconómicos. São muito poucas as crises bancárias que não têm efeitos no crescimento e no emprego. Portanto, este é o aspecto, aliás, que me preocupa mais. Finalmente, a terceira nota sobre o modelo tem a ver com aquilo que vem mais hoje nas notícias, que é a responsabilidade para os contribuintes. E há aqui 2 coisas que eu não percebi muito bem. A primeira é o mau banco, que é os ativos tóxicos que passam para o mau banco. Portanto, há uma parte desses ativos que paga, são os acionistas e os detentores de dívida subordinada. Eu ainda não percebi isso não chegar.
se as perdas forem maiores do que o montante previsto do capital dos acionistas que ainda existia, que penso que era 3 mil milhões, e os montantes de dívida subordinada. Alguém vai ter que pagar a fatura. Essa fatura acho que vai ser nós. E o segundo problema tem a ver com o Banco Bom. Há pouco falava com o João e ele explicava que o Banco de Portugal tem o poder de trocar ativos de um lado para o outro à medida que o tempo passa. Mas, se bem entendi, a avaliação que foi feita agora entre o que é que são os ativos maus e os ativos bons baseia-se na avaliação que foi feita pela nova administração do BES quando anunciou os resultados negativos de 3.500 milhões de euros. Nada nos garante, nada nos garante que as perdas ficam por aí e, portanto, o buraco, a valorização do Banco Bom, acho que é uma história que começamos hoje a saber, mas que ainda não acabou. Já estou a falar há muito tempo. Eu vou ser muito rápido e tentar. Já me perdi um pouco aqui. São muitos os temas. Só queria acabar com a questão do que fazer. Acho que aqui a questão da crise do Banco Espírito Santo e a crise da Banca Nacional, isto é uma crise que vem desde 2008, que eu me lembro dos bancos com uma dimensão razoável, só o Santander Internacional teve grandes perdas, só o Santander, o Montepio e a Caixa de Crédito Agrícola que não sofreram, não tiveram uma intervenção pública dentro da banca de retalho. E, portanto, o que nós vemos é a falência do modelo que favoreceu determinadas frações do capital nacional ligadas ao setor financeiro, que permitiu toda esta internacionalização, mas que faliu perante a crise financeira internacional, e isso mostra um pouco o caráter subordinado, se quisermos, do capitalismo português no espaço global. Ou seja, estas famílias pensavam que jogavam nos mesmos tabuleiros que a grande finança internacional, e hoje isso é muito claro que não é o caso. Eu acho que, portanto, se nós queremos inverter este ciclo e não repetir os erros, o peso do setor financeiro tem que ser mais limitado e tem que ser diminuído. Isso passa por uma série, acho que o Eugénio deu algumas pistas em relação a isso. Há algo que me parece essencial aqui. Se nós queremos uma supervisão eficaz, temos que ter controle de capitais, temos que ter taxação dos fluxos, temos que saber para onde é que vai o dinheiro, ou seja, não pode haver livre circulação de capitais e temos que ter, obviamente, uma regulação mais interventiva. Isto tem um problema. Se o Estado português, a responsabilidade é nossa, há esta ligação entre o setor financeiro português e o Estado. Se nós queremos controle de capitais e queremos um papel muito mais ativo do Estado na esfera financeira, um papel em que os bancos não possam fazer aquilo que querem, mas que aquilo que o Estado os deixa dirigir o crédito onde ele é necessário, ou seja, a estrutura produtiva nacional que potencia o crescimento, nós vamos estar a violar as regras da zona euro. E isto é um problema. Para mim é muito difícil pensar em qualquer novo modelo de sistema financeiro que possa ser implicado em Portugal que não implique uma ruptura com a Europa. Basicamente, nós assistimos mais uma vez aqui com o BES, quem decidiu este modelo de resolução, mal ou bem, foi o BCE. O BCE que na semana passada decidiu suspender o financiamento ao BES e, portanto, forçar esta solução. Não só acho que tem que haver esta ruptura com este modelo de financiarização da economia e de liberalização, de total liberdade de circulação de capitais, como acho que há outra questão que deve ser colocada, que é a questão da banca. Vamos pensar que a banca pode ser a banca um negócio privado. A minha tendência para responder rapidamente, não. Negócios que não podem ir à falência
cujo capital é público, a liquidez é pública e o seu negócio nas últimas décadas foi basicamente organizado e apoiado pelo Estado, não tem nenhuma razão para ser privado. E, portanto, eu acho que se nós queremos pensar numa reorganização do sistema financeiro, temos que pensar não só na ideia de propriedade. Como nós sabemos, a Caixa Geral de Depósitos é um banco público e comporta-se basicamente como um banco privado, mas que tipo de banco é que nós queremos? Uma banca que esteja virada para o que nós consideramos ser as nossas prioridades coletivas, ou seja, de aposta arriscada em determinados setores no apoio à economia, ou uma banca parasitária apoiada no endividamento das famílias e no investimento internacional. E acho que esta é a discussão que esta crise devia começar a produzir. Não estou muito otimista em relação a isso, mas acho que podemos discutir isso um pouco agora. Obrigado. Desculpe.